Fala, massa! Anunciado oficialmente, Sampa é do Galo de novo. É isso, massa. Vamos conferir aqui o que a imprensa esportiva trouxe sobre a contratação, as análises, comentários aqui dos comentaristas do Sport Center da ESPN Brasil, que eu também quero deixar os créditos, link na descrição. Vamos lá conferir tudo sobre a chegada de Sampaoli, anúncio oficial, tudo sobre o Sampa, tempo de contrato. A gente vai falar muito de Sampaoli no Galão da Massa. Bora conferir? Hypa o vídeo. Quem tá confiante aí que o trabalho do Sampaoli vai dar muitos frutos e que a gente vai passar do Cruzeiro na próxima quinta. Tô confiante, deixa o seu like, hype o vídeo, inscreva-se no canal. E agora, massa, bora lá. Não do Vinícius Nicoletti, que vai trazer a informação, mas do Galo. O Galo tem novo treinador, é o Jorge Sampaoli, Vinícius Nicoletti. Vamos, Sampa! Jorge Sampaoli é o novo técnico do Galo. O clube e o treinador chegaram a um acordo na noite desta terça-feira. Logo de manhã, o Atlético se reuniu com o argentino e discutiu a questão esportiva. Os dirigentes atleticanos aceitaram as exigências e condições do novo comandante. Sampaoli também aprovou o projeto do Atlético. Técnico e dirigentes se entenderam na questão dos investimentos. A ideia é que o Atlético volte a ser um time protagonista, que brigue pelos principais títulos nacionais e internacionais na próxima temporada. Sampaoli embarca para Belo Horizonte nesta quarta-feira e comanda o primeiro treino na representação do time, que se prepara para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. No jogo de ida, o Atlético perdeu em casa por 2-0. Reverter a vantagem do maior rival é o primeiro desafio do novo comandante, que volta a dirigir o Atlético depois de 5 anos. O contrato vai até dezembro de 2027. Vamos lá, temos aí algumas telas que vão mostrar os últimos trabalhos do Sampaoli. Em 2022-23, no Sevilha, 31 jogos, ficou 66 dias no cargo. No Flamengo, 61% de aproveitamento em 23, 39 jogos, 167 dias no cargo. E aí temos 30%, muito ruim o aproveitamento. Não houve empates, né? 10 jogos, 3 vitórias, 7 derrotas, 80 dias no cargo. Isso no Rennes. Vamos lá. Ontem falávamos sobre o Anselmi. Não rolou. Ele deu pra trás. É isso. Ele mudou de ideia, né? Isso. E aí vem o Sampaoli. Curioso, assim, porque o Sampaoli hoje, pelos altos e baixos e especialmente a passagem do Flamengo, ele ficou muito rotulado nessa parte final como um cara, uma figura excêntrica, mas é inegável o valor da carreira dele na década passada. Sim. Ficou congelado na década passada ou você ainda acha que tem bala na agulha o Sampaoli? O que você achou da escolha do Galo? A imagem dele claramente ficou congelada. Assim, há uma grande diferença do impacto dessa notícia. Quando o Santos contratou o Sampaoli, o primeiro time brasileiro a contratá-lo foi o Santos. Quando o Santos contratou o Sampaoli e o Galo, quando foi o segundo time, né, porque ele fez um trabalho muito bom no Santos. Sem dúvida. Não foi pouco bom, foi muito bom. O Palmeiras tentou contratá-lo, não conseguiu, e o Galo depois contratou. O impacto era... Caramba, um dos melhores treinadores do continente, um cara que podia estar na Europa, veio trabalhar aqui. Que contratação! Hoje o impacto ele é diferente. Hoje o impacto ele é dividido. Porque a minha opinião, e é o que a gente ouve das pessoas, e é o que a gente sente que o torcedor também já entendeu. Ninguém questiona a capacidade de trabalhar, de treinar o time do Jorge Sampaoli. Correto. Ninguém questiona o campo, porque o campo ele é quase que unanimidade. Se questionam os métodos de relacionamento interpessoal. E isso é um problema sempre, foi um problema sempre, nos bons e nos maus trabalhos. Nos maus ficou mais destacado, mas nos bons essa relação complicada também aconteceu. Então, e o Atlético, mais do que ninguém, sabe quem está contratando, porque embora tenha mudado algumas pessoas, muitas delas continuam lá. Aliás, curiosidade, o executivo de futebol do Galo hoje é o Vitor Bage, São Vitor, grande figura. E o Vitor, ele não foi afastado pelo Sampaoli. Quando o Sampaoli chega em 2020, 2021, né, o Vitor tinha perdido já a posição
porque o Rafael, o goleiro do São Paulo, foi contratado, na época era o Dudamel, o técnico, mas quando o Sampaoli chega, o Sampaoli pede o Everson do Santos e o Vitor vira o terceiro goleiro, com contrato a não ser renovado, porque ele já era um goleiro veterano, tinha perdido qualidade, não jogava com os pés e o Vitor ficou à margem. Embora a melhor defesa da vida dele é com o pé. Pé esquerdo, sagrado. E aí a roda girou, a roda girou, a roda girou. Quem foi conversar com o Vitor, que quem participou das negociações com o Sampaoli foi o Vitor hoje como superior. Mas o Galo contrata um técnico muito bom dentro de campo e que tem um pacote extracampo quase que insuportável. É muito difícil suportar Jorge Sampaoli por muito tempo. Qual lado vai pesar mais? Não sei, mas o Galo sabe a bomba relógio que está contratando. Estou curioso para saber se o Pablo Hernandes, o preparador físico, amigo do Pedro, né? Sim. Se ele vai estar da agressão foi em Minas ou não. Oi? A agressão foi em Minas. Depois do jogo contra o Galo. Contra o Galo. Né? Quero ver se o Pablo Hernandes, que atrapalhou a vida do Sampaoli nessa relação, sem dúvida, vai estar na comissão técnica. Quero te ouvir também. Acha um bom nome ou te surpreendeu esse movimento do Galo, André? Felipe, eu concordo com tudo que o Gustavo disse. Vou até um pouco além, né? Atualmente, a imagem dos trabalhos do Sampaoli no Brasil é uma imagem controversa. E isso é ruim, porque a falta de resultados que justifiquem tamanho investimento e o tipo de relacionamento que é estabelecido dentro dos clubes e o custo que isso tem diário nos desgastes pessoais, tudo isso junto faz com que você realmente questione se vale a pena trazer todo o conhecimento dele, toda a capacidade para treinar equipes, toda a ideia de futebol que ele tem, que é uma ideia interessante, é uma ideia ofensiva, é um futebol jogado para frente, é um futebol que, quando as coisas se acertam, é bonito de ver e dá resultado. O que aconteceu na passagem dele pelo Flamengo, para mim, é o grande problema na hora de analisar tal clube brasileiro contratou o Jorge Sampaoli, que é o que a gente está fazendo aqui em relação ao Atlético Mineiro. Com o elenco que o Flamengo tinha, as condições que ele tinha para trabalhar, não só não conseguir produzir um grande time ou grandes jogos, não foi isso que aconteceu, mas também, eventualmente, se envolver, não de maneira direta, claro, num caso de agressão a um jogador, que é uma coisa muito feia, que marca a passagem dessa comissão técnica por um dos principais clubes da América do Sul e que é uma coisa que não só continua, né, na cabeça das pessoas, como foi lembrado aqui com propriedade pelo Gustavo. Agora, isso não significa que ele seja um mau treinador. Ele é um treinador muito peculiar. E na maioria das vezes que um clube apostou no trabalho dele, no nosso futebol, não deu certo. Então, não é um exagero você perguntar até quando o Atlético vai suportar o Jorge Sampaoli. E sendo uma contratação feita agora, com mais da metade do campeonato já percorrida, e o Atlético numa posição ruim, é complicado. É um grande risco. Toda a contratação de um treinador, ela é feita sem garantias. Essa é arrojada além do que é o normal, pelo momento e pela posição do Atlético Mineiro. Mas o Atlético tem os jogadores que normalmente, em geral, o Sampaoli gosta para praticar o futebol, que é a característica dele como treinador? Sim. Existe um encaixe? Assim, à primeira vista, eu entendo que sim. O problema, na verdade, além dessas questões internas de ambiente, relacionamento, o Atlético até já conseguiu superar, que é a fase de negociação. O Palmeiras tentou contratar o Sampaoli e ele esteve contratado, apalavrado diversas vezes. No momento de acertar, botar a caneta no papel, surgiu uma próxima exigência que não tinha muito cabimento. E o Palmeiras se retirou da mesa. Aconteceu exatamente a mesma coisa com o Santos há poucas semanas. O Santos conversou, achou que tinha um acerto, surgiam novas ideias, novos entraves, até que você compreende a situação do clube de achar que esse profissional ele não está negociando para vir, ele está negociando para não vir, ou ele está esperando alguma coisa, né? Isso também não gera uma boa imagem, mas são peculiaridades, né? São pacotes. Muitos jogadores são assim,
Muitos treinadores são assim, esse treinador é O assim. trunfo do Galo nessa negociação é conseguir contratar o Sampaoli no dia que a janela fecha, porque ele pede muito. Assim, queremos reforços, necessitam reforços. Se é ter reforços mais, né? Tem aquela figurinha. Agora não dá tempo ele falar isso. Tem uma figurinha, viu, Fansport, que circula nos grupos de WhatsApp dos jornalistas, que é do Exato. Sampaoli falando que quero 7 reforços mais. O Galo contratou o Sampaoli com a janela fechando, ou seja, até o fim do ano ele não vai poder pedir ninguém, né? Mas se o projeto for a longo prazo, ele vai poder pedir novamente. O Sampaoli foi piorando os trabalhos no Brasil. Ele não é um cara de títulos, né? Ganhou com o Chile, com a Laú lá atrás, mas não é um cara de títulos. No Santos foi um trabalho excelente, no Galo foi um trabalho bom, no Flamengo foi um trabalho ruim, mas não é um cara de conquistas. Vamos ver como é que ele se sai no Galo. É um dos candidatos a ganhar a Copa Sul-Americana, por exemplo, né? O Galo continua bem na Sul-Americana e tem a Copa do Brasil para tentar reverter contra o Cruzeiro. Isso. Olha só, você perguntou do preparador. Com o argentino Jorge Sampaoli, também trabalharão no Galo. O preparador físico Pablo Fernandes, Né? junto do filho Marcos Fernandes, Diogo Meschini, auxiliar técnico, e Gabriel Andreatta, braço direito do... O Gabriel é brasileiro. Exato. Brasileiro e o acompanha sempre nos trabalhos. É Pablo Fernandes, não Pablo Hernandes. Mas aí, na reportagem do Nicoletti, Zupac, tinha a questão da aposta a escolha no Sampaoli, pensando em 26, essa coisa de grandiosidade, mas ainda tem um 25, em que o Galo está praticamente fora da Copa do Brasil. Tem a Sul-Americana, em que ele é um protagonista, embora não tenha jogado Vamos bem. virar. E um brasileiro até agora muito errado, muito apagado, ruim. Um brasileiro ruim. O que dá ainda para salvar em 25? É a Sul-Americana? No fundo, dá para salvar tudo, né? Se a gente pensar em objetivos, o que é salvar no brasileiro? É brigar por vaga de Libertadores? Dá para salvar. Tem aí 16 rodadas de campeonato. O Sampaoli é um cara que consegue ter impacto direto, nem sempre, mas consegue ter impacto direto, impacto rápido nas suas equipes. Se as coisas andarem como o Galo imagina, o Galo pode brigar na primeira página de tabela. Não vai ser G4, mas pode brigar ali por vagas de Libertadores, por exemplo. Na Copa do Brasil, embora seja uma situação bastante complexa, eliminado o Galo não está. E se tem um time que historicamente se acostumou na Copa do Brasil a virar jogos improváveis, esse clube é o Atlético Mineiro, então é difícil, né? Eu dou 30% de chance, mas 30% pode virar 100%, depende do jogo, né? E na Copa Sul-Americana, o Galo é um dos favoritos para ganhar a competição. Então, assim, dá para salvar a temporada dentro do que a gente entende como possível, né? Não vai ser campeão brasileiro, mas para isso tem que ter um encaixe rápido do trabalho. O Galo tem um bom time, tem alguns ótimos jogadores, vai ter a partir de agora um técnico muito bom. Se as coisas forem bem administradas e o encaixe for rápido, por que não? Massa, é isso aí, o homem foi anunciado, hein? Campeão mineiro 2020 tá de volta. Sampaoli retorna para a sua segunda passagem como comandante alvinegro. A gente vai dar uma olhada aqui também na matéria do GE para saber um pouco mais das negociações aí sobre Sampaoli. Massa atleticana, deixa eu trazer para vocês aqui a matéria do GE falando de tempo de contrato e quem vai vir acompanhado aí com o Sampaoli, né? Então, todas as informações batendo, tudo confirmado, né? Atlético acerta a contratação de Sampaoli, técnico argentino de 65 anos, chega para assumir a vaga de Cuca e tentar reverter uma situação contra o Cruzeiro aí na Copa do Brasil. Sampaoli será técnico do Atlético Mineiro. Clube e treinador chegaram a um acordo para dar início à segunda passagem do argentino pelo alvinegro, vínculo até 2027. Então vamos conversar um pouco aqui e ver as informações de quem também o Sampaoli tá trazendo com ele. Ele é aguardado nessa quarta-feira em Belo Horizonte. O argentino se reapresentará com o elenco, que ganhou 2 dias de folgas nessa data FIFA. Sampaoli será acompanhado de 4 membros da comissão técnica nesse novo trabalho. Pablo Fernandes, preparador físico, Marcos Fernandes, analista, Diogo, auxiliar técnico, Gabriel Andreatti, gerente. Informações sobre o acerto foi divulgado pelo jornalista César Luiz Melo, confirmada pelo GE. As conversas se intensificaram após a negociação avançada com Martin Anselmi ser encerrada. Então é isso aí. A gente já sabe de toda a novela, né, que foi o Martin Anselmi, que acabou aí não fechando com o nosso Galo. E agora, Sampaoli, vou até votar aqui, tá pedindo votação, sim, aprovo. Tá, então, massa,
Votei aqui na enquete do GE, você também pode votar. 85,96% de aprovação. Não aprovo, 14,4%. Ó, esses 4% aqui deve ser cruzeirense. Uns 10% aí deve ser algum torcedor do Galo e torcedora do Galo que não aprova a contratação aí do Jorge Sampaoli. É isso aí, meus amigos. Tá definido, tá decidido. Agora é chegar, trabalhar bastante com esse elenco e para que esse elenco faça aí um bom segundo jogo da Copa do Brasil. Quem sabe, hein, Massa, levar para os pênaltis ou quem sabe assim uma virada histórica. Pelo ânimo, pode ser que sim, pode dar muito certo. E ainda mesmo se a gente não conseguir ter êxito aí na Copa do Brasil, acabar sendo eliminado, porque é uma vantagem realmente considerável do Cruzeiro. A gente ainda tem uma luta, né, contra a parte de baixo da tabela e a Sul-Americana, que ainda estamos vivos. Então, vamos confiar que o trabalho vai ser bem feito, vamos confiar que o Jorge Sampaoli vai chegar e vai dar aí um start, um ânimo nesse elenco, o que esse elenco precisava. Eu acho que de um saculejo aí, vai sacudir geral. Sampaoli tá de volta no nosso galão. Tá feliz? Tá contente? Quero saber a sua opinião. Eu pelo menos tô feliz. Eu acho que é o nome certo para esse momento no Galão da Massa. Comenta, se inscreva, deixa o seu like. E uma coisa que eu não falei, né, questão aí de salarial, galera. Eu tava acompanhando uma live do Lucas Tanaka, ele falou que será um pouco mais de R$1,5 milhão de salário para o técnico. Junto com a comissão toda ali, deve ver por volta de uns 2 milhões, 2 milhões e 100 por mês, né? Então, um pacote bem caro, mas a gente sabe aí que o Sampaoli faz os caras jogar bola, né? Então vamos torcer para que dê certo, combinado? É isso, massa, eu vou ficando por aqui, a qualquer momento eu tô de volta. Deixa o seu like, se não hypou, hype o vídeo. Tamo junto, eu vou ficando por aqui. Sampaoli é do Galo.